Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 5 lições desconfortáveis para ser forte em todas as situações. Imagina que dentro desse momento que você está passando, né, o que está acontecendo com você em todas as suas áreas, pode ser pessoal, emocional, profissional, financeira, tem acontecido algumas situações que estão meio que fazendo você questionar: será que eu sou forte o suficiente ou será que eu sou fraca ou fraco? Será que na verdade eu tenho um poder dentro de mim que ele consegue fazer a diferença e eu acredito nesse poder ou mesmo eu fico ainda na corda bamba em relação a ver isso acontecer de verdade? É nisso que a gente vai trabalhar nesse vídeo, nesse podcast. E basicamente eu quero começar com a primeira lição desconfortável agora. Qual que é a primeira lição? Seu amor próprio, ele deve ser forte, ou seja, mais forte do que o seu desejo de ser amado, de você ser amada. E eu quero dizer isso porque muitas das vezes o que pode estar acontecendo com você é você ter um excesso em relação à aprovação exterior, você sempre esperar que os outros têm que me amar, têm que me reconhecer. É como se fosse uma perspectiva do egocentrismo, sabe? É como, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas elas postam algo, elas tiram um selfie, elas querem mostrar isso para os outros, mas em contrapartida, será que na verdade você se ama? Você tem um amor próprio para dizer que na verdade eu não preciso disso? Isso aí, na verdade, só me complementa, é algo que eu quero compartilhar, minha alegria, a forma que eu estou fazendo tudo isso. Mas será que isso não está sendo um fim para você? Eu quero dizer isso porque isso é extremamente desconfortável para algumas pessoas, né? Você se amar de um jeito que, na verdade, é superior a essa vontade de querer ser amado por todos. Às vezes é um embate e poucas pessoas às vezes conseguem entender isso numa perspectiva positiva. Às vezes até por causa dos sistemas de crenças familiar, religioso, você aprendeu que se eu me amar, eu na verdade eu vou ser uma pessoa orgulhosa, egoísta, às vezes até mesmo confunde os conceitos de ambição, de ganância, sabe? E aí muitas vezes, na verdade, ao invés de ser uma coisa positiva, vai ser algo extremamente, eu posso dizer até, sabe quando você se questiona, putz, eu acho que não é a minha linha, não é isso que eu acredito, Diego. E aí muitas vezes, na verdade, não é porque você acredita, mas porque outras pessoas fizeram você acreditar que, na verdade, você não pode ter esse amor próprio. Isso acontece com várias pessoas, pode ser o seu caso, tá bom? Segunda lição desconfortável para você ser forte em todas as situações é: você é sempre responsável pelas suas reações emocionais. Não tem como você negar, por exemplo, que você ficou com raiva, não, porque foi por causa do momento. Eu fiquei com raiva porque estava calor. Ou mesmo, eu fiquei reclamando das pessoas por causa disso, por causa daquilo. Tudo que acontece dentro para fora é uma responsabilidade tua, né? Logicamente que você pode alterar, por exemplo, o que você recebe de informação de fora para dentro. Só que o grande lance, quanto mais você se tornar alquimista da sua mente, né? E a gente até tem treinamentos para te ajudar a isso, a Academia da Alquimia da Mente é o maior treinamento aí que pode te ajudar com isso. É você entender que muitas das vezes essa exteriorização das suas frustrações, o estresse, depressão, às vezes até mesmo você não acreditar em você, tem a ver com um elemento principal que está dentro de você. A tua emoção é uma memória do passado, ou seja, a repetição de determinadas experiências que ainda estão no seu subconsciente, a não quebra de padrão, né? Então você está num padrão vibracional, num padrão emocional que não está mudando. Por não estar mudando, por exemplo, a sua vida tende a sempre estar na corda bamba naquele aspecto, né? Então, por exemplo, um exemplo prático, o financeiro. Por que você ganha dinheiro com rapidez, ou mesmo demora, e você perde com rapidez? Né? Um exemplo prático. Ou mesmo, por que na verdade você está bem no trabalho, mas você sente que está mal? Né? Então, por exemplo, você não tem como se não fosse uma maturidade. Parece que você está sempre questionando. Parece que eu não nasci para ganhar dinheiro, parece que eu não nasci para ser um sucesso, parece que na verdade eu sempre nasci para pegar sobras de alguém. Ou mesmo nos relacionamentos. Parece que eu nunca me relaciono, ou mesmo eu estou com uma pessoa, mas ela não me entende. Né? E é nesse sentido. Essas reações emocionais que você vai sentir de dentro para fora, elas são causas suas. Não adianta delegar isso para outrem, ou mesmo uma situação. O grande lance, a mudança de chave aqui, tem a ver, para você se tornar forte em relação a isso, assuma que existem padrões emocionais que eles ainda estão se repetindo, tá bom?
Terceira lição aí desconfortável é as pessoas, né, que são fortes em todas as situações, elas não alimentam seus problemas com pensamentos, né? Você tem que entender o que é até o conceito de pensamento que eu vou utilizar aqui da alquimia da mente. Tem a ver com o seu cérebro, né? Mas existem só pensamentos no cérebro? Não, né? Existem pensamentos no seu coração, porque o seu coração também ele tem ondas, tanto frequências vibracionais, como também ele também pensa, né? Nós temos 40 mil neuritos sensoriais no nosso coração, como nós temos 1 milhão de neurônios no nosso sistema digestivo. Então nós temos 3 cérebros. Se a gente pensa no nosso cérebro, né, o córtex cerebral, os pensamentos que você tem, a sua maior parte aqui, eles são o quê? 90% relacionados ao passado, não são pensamentos de agora. Por causa disso, a maior parte das vezes, o quê? Você tende a repetir os mesmos pensamentos diariamente. Não é assim que está acontecendo com você? Quando as coisas, por exemplo, você está tendo um problema, um desafio agora na sua mão, hoje mesmo saiu esse vídeo, esse podcast aí, caramba, parece que foi escolhido para mim. Às vezes o pessoal escreve assim pra gente nos comentários, e é isso mesmo. Foi escolhido para você, por quê? A maior parte das vezes, seus problemas, eles estão se repetindo porque você ainda está repetindo os mesmos pensamentos. Então não adianta você, por exemplo, ficar alimentando seus problemas com os pensamentos que eles são os mesmos. Primeiro, você tem que reprogramar os seus pensamentos. Como que você reprograma os pensamentos? Principalmente com atitude, ação massiva. Você quebrar o seu próprio padrão mental. Qual que é o seu padrão mental? Você mudar, consumir outros livros, consumir outros conteúdos, você expandir a sua própria base de dados em relação ao que você é, né? Se você, na verdade, se limita por causa daquilo que você viveu, você continuará vivendo um passado que nunca mais vai voltar. Quando você muda o seu presente nesse instante de tempo e espaço que você está aqui comigo, você o quê? Constrói um futuro completamente diferenciado. O grande lance de tudo isso é você entender que os problemas eles vão se arrastar da mesma perspectiva que está agora. E aí você vai ter a falsa percepção que você está com problemas diferentes, mas não é o mesmo problema, só que você não consegue resolver. Porque você tem essa capacidade de resolver, só que é sempre os mesmos pensamentos. Se é o mesmo pensamento, lógico que você não vai ser vencedor ou vencedor em relação a isso, tá? Quarta lição desconfortável em relação a ser forte em todas as situações é as pessoas lidam melhor com o desconhecido, né? O desconhecido é o quê? É um medo. Pô, se eu fizer isso, né, agora, o que será que vai acontecer? Né? Se eu mudar de emprego, se eu mudar de cidade, se eu mudar de relacionamento, se eu, por exemplo, viajar para um lugar e ter novas experiências com uma pessoa, ou mesmo, o que será que se eu fizer isso, até no meu corpo, né? Se eu começar a malhar, se eu começar a tomar mais água, se eu consumir menos gordura, se eu fizer essa dieta, né? O que vai acontecer? O desconhecido é algo que nós não somos treinados a entender. Ponto final. Você tem que pôr isso na sua cabeça. O desconhecido vai fazer parte de você e quem lida melhor com o desconhecido lida melhor com a vida. Quando você era criança, para você ter uma ideia, você tinha uma capacidade inesgotável de lidar com o desconhecido muito grande. E aí você se tornou uma adulta, um adulto chato, né? Conveniência, comodismo, vitimismo. Você começou o quê? A pegar rótulo de todo mundo e achar que esse rótulo é seu, né? Na sua simplicidade do universo, todos nós somos seres espirituais, quânticos, eletromagnéticos, que não temos um corpo apenas, temos também. E o grande lance disso tudo é que, quando você abraça o desconhecido, você volta a ser criança. E aí você consegue resolver seus problemas e consegue ser forte, porque você consegue ver que você entrou numa matrix mental que você se sente hoje incapaz de resolver. Olha o quão problemático isso pode ser se você não fizer nada daqui para frente. Quinta lição desconfortável para você ser forte em todas as situações é: você não precisa de validação de ninguém. Você não precisa de um carimbo para dizer, olha, faça isso. Ou mesmo você precisa de um aval de alguém, né? Tem muita gente que às vezes delega, não, porque aí no caso entra a perspectiva, né, da sua religião, culto, doutrina, às vezes até família, né? Não, mas você não pode fazer isso por causa disso, disso, disso. Ou seja, entre os dogmas, entre os rituais, e muitas vezes não são seus rituais. Né? São rituais que você aprendeu. E isso, na sua maioria, você tem que entender, tem uma origem, né? Como a gente sempre fala aqui. Né? A gente estuda todas as religiões, doutrinas, cultos de todas as civilizações do que nós conhecemos como Terra, planeta Terra. Mas o grande lance disso tudo é que uma religião não é a espiritualidade. Espiritualidade não é mediunidade. Espiritualidade é o quê? Respiração. E quando você está respirando de verdade, você o quê? Está em essência.
E o que acontece na maior parte das vezes é que você não está em essência. Você está copiando alguma história de outra pessoa. Você está lendo os capítulos do livro de uma outra pessoa. Você fica sempre esperando, até mesmo nas redes sociais, a gente vê isso muito. As pessoas perdendo tempo esperando like, curtida, compartilhamento, salvar, né? Tipo, como se isso, na verdade, fosse enaltecer quem você é, né? Você não é uma pessoa de like. Você não precisa de like para ser feliz. Você não precisa de like para ter o dinheiro que você quer. Você não precisa de like para ser a pessoa que você quer ser. E o que acontece com você? Você começa a ouvir os outros e esquece o quê? De se ouvir. Ouça seu coração mais, né? O coração ele gera mais ondas eletromagnéticas que o seu cérebro. Eu digo isso porque nas antigas civilizações o coração sempre é, sempre foi e sempre será a fonte inesgotável de energia e principalmente no elemento alquímico do fogo, a verdadeira essência de quem você é. Não tem like aqui, meu amigo, minha amiga. Ou você faz ou você não faz. Não existe meio termo, entendeu? E se você quer contar com a nossa ajuda em relação a isso, talvez seja muita informação, ou mesmo, caramba, Diego, nossa, agora eu tô com um turbilhão de pensamento aqui, como que eu posso seguir em frente? Clica no primeiro link da descrição, que é muito fácil, muito simples. Aqui no podcast ou no vídeo, você vai ver aqui um link, né, na descrição, o primeiro link, só clicar para saber mais desse treinamento que pode te ajudar a dar esse próximo passo. Eu sei que é difícil, às vezes você não sabe, você não tem um passo a passo, você não sabe, por exemplo, como começar, e é aí que entra, na verdade, a gente aqui para te ajudar em relação a esse processo, né? Então, clica no primeiro link que vai te ajudar muito em relação ao processo de autoconhecimento que você está passando, tá bom? Desejo um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos podcast por aqui. Um abraço.